Olá, cara estudante do curso de Administração Pública. Seja bem-vindo aos estudos da disciplina de Macroeconomia. Eu me chamo professora Leuzeni e estarei trabalhando e acompanhando vocês nessa disciplina. Essa disciplina ela tem por objetivo geral entender o comportamento das grandes variáveis econômicas avaliadas para todo o sistema econômico, relacionando-os à sua aplicabilidade à realidade brasileira do setor público. É claro que o conteúdo do material didático ele se apropria de ferramentas matemáticas e gráficos, porém não se assustem. O foco da disciplina não será o desenvolvimento e estruturação dessas ferramentas, pois foge ao escopo do nosso curso de macroeconomia, voltado para a formação de gestores públicos em nível de graduação. Por isso, abordaremos aqui a disciplina conceitos que sejam de mais fácil compreensão, mas que tenham poder de explicação dos fenômenos econômicos. Você já estudou de forma mais introdutória a macroeconomia na disciplina de Introdução à Economia. E agora nós vamos aprofundar alguns temas que se revelam muito importantes para a gestão pública. Você terá a oportunidade de aprender mais sobre a contabilidade nacional, ou seja, de que modo as contas do governo são organizadas e contabilizadas, de que modo a demanda e a oferta do país como um todo se formam, as relações da economia com a moeda e as taxas de juros e o comportamento do governo e como que ele formula e aplica as suas políticas econômicas. Você desenvolverá a capacidade de analisar as relações existentes entre as principais variáveis que representam o estado da economia do país, como, por exemplo, se as empresas de forma conjunta estão produzindo mais, ou se essas estão empregando mais, ou se os preços dos diferentes bens produzidos no Brasil estão se elevando, assim como o efeito das ações do governo, das famílias e das empresas diante dessas variáveis macroeconômicas, que são grandezas que servem para representar os diferentes estados da economia, tais como o valor da taxa de juros, os índices de emprego e de desemprego, o índice de inflação e dos preços dos bens de uma forma geral. Compreenderá principalmente o entendimento dessa relação do governo com a economia que se dá, normalmente pelas chamadas políticas econômicas e seus instrumentos, como a taxa de juros ofertada pelo governo, na emissão de títulos, entre outros, o que de muitas formas afeta a maneira como as instituições públicas devem ser geridas. Por melhor entendimento, a disciplina ela está dividida em 6 unidades, sendo Unidade 1, Introdução à Análise Macroeconômica. Nessa unidade, você vai conhecer os fundamentos da macroeconomia, os seus principais conceitos e sobre quais bases esse campo do conhecimento se ampara. Ao final dessa unidade, você terá a base do conhecimento para começar a entender as análises que a macroeconomia é capaz de fundamentar, principalmente no auxílio à tomada de decisão dos gestores públicos. Na unidade 2, Contabilidade Nacional, você conhecerá um ferramental importante usado pelos economistas e pelo governo para contabilizar as principais variáveis macroeconômicas do país. Isso será de fundamental importância para que você desenvolva a capacidade de ler relatórios econômicos e setoriais, relacionando com os conceitos macroeconômicos e possibilitando que você forme uma base analítica para auxiliar na tomada de decisão como um gestor público. Na unidade 3, Determinação da Demanda e Oferta Agregada, você estudará os conceitos de demanda e oferta agregada e entenderá quais fatores as determinam. Entender esses dois conceitos é fundamental para a compreensão do funcionamento da economia dos países e a relação que o poder público pode ter na influência dos seus rumos, o que de muitas formas é uma competência relevante a ser desenvolvida por gestores públicos no auxílio à tomada de decisão, através da formação de modelos analíticos capazes de interpretar e prever cenários econômicos, nos quais as instituições públicas afetam e são afetadas, como instrumentos de execução de políticas econômicas. Na unidade 4, Inflação, você saberá como que a inflação é gerada, sob diversos modelos, como que ela pode ser medida e como que se dá a sua política de controle. Conforme veremos, o fenômeno da inflação ela nada mais é do que uma elevação no nível geral de preços. Nessa unidade, você irá estudar com mais detalhe esse fenômeno que ele é motivo de preocupação em todas as economias. Na unidade 5, Economia Aberta,
você analisará como que a economia nacional se relaciona com a economia de outros países, relevando como se dão as trocas entre essas economias e suas influências sobre variáveis como a renda e o emprego. Entender essas relações é importante para o gestor político, uma vez que inúmeras instituições se envolvem na dinâmica das trocas internacionais. Além dessas instituições públicas, o ambiente onde todas as demais instituições das diversas esferas do governo, ele acaba sendo influenciado pelo ambiente macroeconômico, proporcionando pelas trocas internacionais, permitindo esse entendimento auxiliar os gestores a tomarem decisões mais acertadas, ao interpretarem de forma mais correta os sinais que esse segmento passa para a economia. Na unidade 6, o papel do governo e as políticas econômicas, você verá qual o papel do governo na construção das políticas econômicas e quais os principais mecanismos que os governos utilizam para adotar as políticas que implementam. Nessa unidade, você verá como que as políticas econômicas são formatadas, quais os mecanismos são usados e quais os efeitos que essas políticas podem surtir na economia, principalmente na economia brasileira, onde os planos econômicos de diversos tipos foram implantados ao longo de nossa história econômica. Esse entendimento para a formação dos gestores públicos ele é de fundamental importância, uma vez que as instituições públicas fazem parte dessa dinâmica econômica, ligada à implantação dessas políticas. Para uma boa compreensão, fixação dos conceitos básicos na disciplina de macroeconomia, você deve ler o material didático, assim como conferir os materiais obrigatórios, disponíveis na plataforma para executar as atividades propostas. No final da disciplina, nós teremos a nossa prova, que contemplará as 6 unidades. Espero que os estudos desses temas auxiliem você na aplicação dos conhecimentos aprendidos. Para você, estudante de administração pública, um bom curso de macroeconomia, estarei na plataforma para esclarecer as dúvidas que possam surgir. Não deixem de interagir pelo nosso fórum colaborativo. Bons estudos e até logo!